Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e estou aqui para mais uma vez realizar esse trabalho de leitura e comentário das mensagens psicografadas. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados na nossa casa, o Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Lembrando que são relatos espontâneos de espíritos que ainda se encontram ligados à psicosfera terrena, não se tratando de espíritos evoluídos, sendo que muitos destes espíritos que nos escrevem são espíritos que estão recebendo tratamento na nossa casa. A mensagem que vou ler agora foi psicografada no dia 16 de fevereiro de 2022 e ela começa assim. Isaura era filha da escrava Maria Preta e do Nhô Nicolau, o poderoso dono das terras até onde nossas vistas alcançavam. Era muito bonita, com longos cabelos ondulados, pele morena e profundos olhos negros. Tinha uma presença doce e terna, impossível resistir. Ananias era um dos filhos do senhor Nicolau. O doutor Ananias, como exigia ser chamado, era o mais temido entre eles. Se divertia atazanando os escravos. Quando eu era criança, costumava amarrar uma corda no meu pescoço e me atirar no chiqueiro para me ver chafurdar na lama junto com os porcos. Ou colocava-me para andar sobre brasas, rindo dos meus gritos e pulos. Era algo em torno de 12 anos mais velho que eu. Ananias era um moço diferente, um tanto afeminado. Quando me tornei rapazote, passou a me olhar de um jeito esquisito, que me causava náuseas. Certa vez, seu Nicolau levou a jovem e vistosa Isaura, quase criança, embora o corpo de mulher, para que o filho provasse sua masculinidade, mesmo sendo meio-irmãos. Ananias exigiu que eu ficasse no quarto, para servir como testemunha ou sei lá o quê. Tudo aquilo era muito inusitado e não parecia nada certo. Isaura, inocente, chorava baixinho, encolhida num canto, sem saber o que fazer para atender às ordens do patrão, seu próprio pai. Ananias, tal criança, desabou em choro. Servi-lhe um pouco de aguardente e, após algumas doses, ele se transformou. A criança chorosa se tornou um homem bruto. Agarrou-me e me violentou. Isaura continuou chorando e eu, absolutamente surpreso, me mantive quieto, embora calado, gritando em silêncio. Ananias deu-me da mesma aguardente, que eu bebi em grande quantidade e acabei dormindo. Isaura me contou que depois que eu dormi, Ananias fez com que ela se deitasse no meu lugar. Chamou o pai, que viu a cama manchada com meu sangue, convencendo-o de que fizera Isaura mulher. Zefinha era a irmã mais velha de Ananias. Tinha especial afeição por Isaura. Quando soube do que o pai e o irmão fizeram à sua meia-irmã, pediu ao pai que a moça ficasse sob seus cuidados e Isaura tornou-se sua mucama. Durante os anos seguintes, Ananias foi para o exterior e quase 10 anos se passaram. Eu era um homem adulto então, com 20 e poucos anos. O corpo forte, resultado dos trabalhos físicos e sem descanso. Minha amizade com Isaura foi crescendo e nos apaixonamos, como era natural. Zefinha se casou e levou Isaura consigo por uns tempos. Mas logo, ela e Dona Zefa, sua mãe, brigaram e a esposa do seu Nicolau, por vingança, obrigou o marido a trazer minha amada de volta para servir-lhe como escrava pessoal. A presença de Isaura causava ciúme e inveja em Dona Zefa. A matrona não escondia sua preferência por Ananias, que voltou do exterior.
Os dois viviam trocando segredos cochichados e risos abafados, se comunicando com gestos e olhares. Certo dia, Ananias me viu distraído em uma tarde quente, me banhando na represa. Agora eu não era mais um moleque, e ele viu minha força no meu olhar de desprezo. O pseudo-doutor passou a me tratar com simpatia. Procurava-me com insistência e não perdia uma oportunidade de me assediar. Seus olhos e sua fala doce me fazendo promessas decadentes. E eu correspondia com frieza e nojo. Certa noite, Ananias mandou-me buscar na senzala, alegando que precisava de ajuda em uma caçada noturna. Não tive escolha senão acompanhá-lo. Em certo momento, estando os dois a sós, ele, empunhando uma arma, ordenou-me que eu me despisse. Imaginando o que se passava em sua mente pervertida, reagi tomando a arma de suas mãos. Ananias, de joelhos, humilhando-se, declarou sua afeição por mim. Chutei-o e joguei a arma longe. Voltei para casa, mas não sem antes cuspir em sua face. Eu não fazia ideia das consequências de minha recusa. Ananias e Dona Zefa armaram um falso romance para disfarçar a condição de Ananias. E Isaura passava as noites no quarto dele, que assim impossibilitava os nossos encontros. Quanto mais Ananias dificultava, mais continuávamos atraídos um para o outro, dispostos a desafiar a tudo e a todos pelo nosso amor, nos arriscando em encontros escondidos. Zefinha ficou viúva e voltou a morar na fazenda, requisitando o auxílio de Isaura, que ficou livre do atormentado Ananias. Certa tarde, em que nos encontrávamos às escondidas, Isaura contou que estava esperando um filho meu. Ananias e a mãe há muito sabiam destes nossos encontros. Os dois desequilibrados nos observavam às escondidas. Mais uma vez, Ananias me procurou e me propôs que, se eu correspondesse aos seus carinhos e me deitasse com ele, tratando-o como tratava Isaura, ele deixaria a criança nascer e poderíamos ficar juntos, Isaura e eu. Embora meu profundo desprezo, não respondi na hora. Se por um lado ele me causava repulsa e asco, por outro lado, sabia que ele e a mãe seriam capazes de infernizar a mim e Isaura pelo resto de nossos dias. Eu não me importava comigo, minha vida não tinha muito valor, mas temia pela mulher e pela criança. A segunda vez no quarto de Ananias, depois de tantos anos, foi bem diferente. Eu já era um homem feito e não mais um menino. Naquela hora, prestes a cumprir minha parte no acordo, tive vergonha de mim mesmo. Nunca me sentira tão sujo e humilhado. Ananias preparara-se pateticamente como se fosse uma donzela. Tentei pensar apenas em Isaura e no meu filho. Mas a humilhação, diante daquela situação bizarra, era grande demais. Incapaz de conter meu ódio, cuspi-lhe outra vez na face. Para meu espanto, os olhos de Ananias brilharam e ele se mostrou mais cheio de desejo, pedindo que eu lhe batesse. E assim eu fiz. Porém, sem medir minha força física, aumentada pelo ódio intenso, acabei por espancá-lo até a morte. Isaura, que aguardava do lado de fora do quarto, entrou gritando assustada. Logo, Dona Zefa, seu Nicolau e outros criados estavam no quarto. A velha acusou Isaura de ter armado tudo, inventando uma história para justificar minha presença no quarto do filho. Fomos jogados nas celas da senzala, onde colocavam os escravos que tentavam fugir ou se matar. Dona Zefa me visitava diariamente, torturando-me com suas próprias mãos. Impunha-me castigos inenarráveis.
incluindo chibatadas com correntes de ferro e óleo quente na pele. Mas a tortura maior era ouvir os gritos de Isaura, sem saber o que lhe acontecia. Seu Nicolau ordenou que me açoitassem até a morte diante de todos, promovendo assim um grande espetáculo. Eu ainda tinha um fio de esperança de que a irmã socorresse minha amada e meu filho, mas Zefinha foi convencida pela mãe da culpa de Isaura na morte violenta de Ananias. Era noite de festa de reis. Eu estava lá, corda nos pés e as mãos algemadas no toco, bem ao centro da senzala. Tentava cobrir meu rosto, mutilado pelas queimaduras. Os irmãos formavam um grande círculo, negros como eu, também escravos, desgraçados como eu. Trouxeram Isaura. Da mulher vistosa, apenas restavam os olhos e a barriga protuberante. Também ela trazia as marcas dos castigos e das torturas. Ali estávamos nós três, em meio aos olhares assustados dos outros escravos. Talvez a criança no ventre de Isaura estivesse morta. Talvez fosse melhor ela nem chegar a nascer. Senti as primeiras chibatadas sobre o corpo, que já apodrecia, coberto por feridas abertas até a alma. Não mais me importava a dor. Entrei em estado de sofrimento permanente. Quando dei por mim, estava em uma comunidade negra, um quilombo, no plano espiritual, onde cuidavam de minhas feridas, sem conseguir aplacar a minha dor e revolta. Ouvi Ananias me chamando. Saí de lá a percorrer muitos infernos em sua busca, sedento de vingança. Encontrei o miserável em uma furna abissal, onde homens e mulheres brancos eram mantidos como escravos dos negros. Consegui que deixassem Ananias sob meus cuidados, e assim ficamos durante longo tempo. Até que Ananias inexplicavelmente se foi. Tentei buscá-lo novamente, percorrendo vários infernos sem sucesso. Sem saber para onde ir, desequilibrado pela revolta e humilhação dos últimos dias na senzala, ainda vivendo um passado já longínquo, voltei para o primeiro lugar onde fui acolhido e aceitei o tratamento que me ofereceram. Depois de algum tempo, já tendo a revolta abrandado em parte, Isaura veio me ver. E era mais uma vez a menina pura e doce, de olhos profundos, a amiga de infância. Por algumas vezes eu ainda voltei às regiões umbralinas em busca de Ananias. Às vezes, ouvindo Dona Zefa me chamar. Mas agora estou aqui, com a alma machucada, tão marcada por dores que ainda creio inesquecíveis. Olhando para cicatrizes profundas, o pensamento volta a ficar atordoado e torturado. Eu sei, Isaura já me falou que o perdão é a minha alforria, mas ainda não consegui, ainda não sou capaz. Embora o esforço dos irmãos que me auxiliam, o ódio e o desejo de vingar-me mantém-me preso a meu passado, sem me libertar do meu sofrimento e da minha condição de escravidão e desequilíbrio. Pelo Espírito, Tarciso. História sofrida. A escravidão negra foi um dos capítulos mais trágicos na história do Brasil, marcado por crueldade, violência, desumanidade sem limites. Mais de 4 milhões de negros foram trazidos na África na condição de escravos, além dos que aqui nasceram como escravos. Durante mais de 3 séculos, aproximadamente entre os anos de 1550 e 1880. E a gente se pergunta, por que de tanto sofrimento? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, há um capítulo intitulado Os Negros no Brasil,
onde o autor conta que em meados do século XVI, Ismael, o anjo governador espiritual do Brasil, em uma reunião com Jesus, que é o governador espiritual do planeta, ele chora, antevendo o que aconteceria no Brasil. Então, nas palavras de Humberto de Campos, consta no livro: uma voz suave e meiga lhe responde do infinito: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. Agasalha-os no solo bendito, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento, dando esperança àqueles de se matricularem na escola de amor, de humildade e redenção. Consta no livro que Ismael, com sua equipe espiritual, vai até as regiões trevosas do umbral na psicosfera terrena, onde encontram-se os seres pobres de amor e humildade, antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres, inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios de escuridão das suas consciências, e oferece a estes espíritos a oportunidade de uma reencarnação expiatória para a redenção de suas almas. Eles são convidados a reencarnarem no Brasil como escravos, para que através do trabalho e do cadinho do sofrimento possam aprender os ensinamentos de Jesus sobre amor e virtude, dando esperança àqueles de se matricularem na escola de amor, de humildade e redenção. Nas palavras de Humberto de Campos, com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho depois das noites primitivas. Depois de expiadas suas faltas, sendo bem-sucedidos nesse processo expiatório, nesse processo educativo, estes espíritos teriam a oportunidade de, no futuro, reencarnar novamente no Brasil, como homens e mulheres livres, e assim participar da formação da pátria do Evangelho. Junto com esses espíritos, outros espíritos já em grau mais adiantado de evolução também reencarnaram como missionários ou em provações, servindo como exemplo de humildade e resignação. E ainda hoje continuam trabalhando nas colônias espirituais brasileiras. São os nossos queridos pretos velhos e nossas queridas pretas velhas. A questão da escravidão no Brasil foi um lamentável e importante marco na formação do país. Homens brancos e poderosos se deram ao direito de escravizar outros homens, outras criaturas de Deus e, portanto, seus irmãos, por considerar uma raça inteira, a raça negra, inferior. E praticaram contra essa raça uma verdadeira barbárie. E isso gerou um doloroso e complicado karma coletivo para o Brasil, que, como não poderia deixar de ser, até hoje tem suas consequências. Mais de 140 anos se passaram desde o fim da escravidão no Brasil, e o povo brasileiro ainda sofre as consequências da violência imposta aos nossos irmãos negros escravizados. Um país rico, com um povo alegre, solidário, trabalhador, e que tem tantos problemas de violência, um sistema penitenciário desumano, as desigualdades sociais e especialmente na política, o caos político que toma conta do Brasil. E nosso irmão Tarciso,
que nos conta sua história, foi um destes espíritos que reencarnou para uma vida de sofrimento, uma experiência expiatória. Emmanuel, no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, diferenciando prova e expiação, afirma que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Podemos dizer que prova seja um teste, uma demonstração evidente. Provas são a confirmação do aprendizado. Já a expiação é a consequência do erro, do mal praticado, do sofrimento causado. A expiação tem o propósito não de simplesmente castigar, mas de purificar, de depurar o espírito, retirando a energia desequilibrada que ele acumulou em função das suas transgressões às leis de amor. A expiação está relacionada às consequências de nossas más condutas perante as leis universais, sobre nossos abusos em relação ao nosso próximo, pelo uso indevido que nós fizemos do nosso livre-arbítrio, sempre com o propósito de reeducação, de reajustamento, imposta aos espíritos que relutam no aprendizado pelos processos misericordiosos de Deus, infinito em amor e bondade, mas soberanamente justo. Apesar de todo sofrimento, o Tarciso, quando desencarnou, cruelmente assassinado, após, por sua vez, ter também cometido um assassino, não assimilou as lições que a condição de escravo lhe impôs. Na sua trajetória no plano espiritual, primeiramente ele foi acolhido em uma colônia de socorro, porém, ainda dominado pela revolta, pelo ódio, nutrido pelo desejo de vingança, ele usa de seu livre-arbítrio e deixa a colônia, saindo em busca de Ananias, nas regiões umbralinas. Embora ele, Tarciso, tenha assassinado Ananias, ele sente-se vítima, responsabilizando o outro pela sua morte, pela morte de Isaura e de seu filho. Então ele encontra Ananias aprisionado em uma região do umbral, uma espécie de quilombo, onde aqueles que no plano físico foram escravizados, agora no plano espiritual escravizam aqueles que os escravizaram. Ananias, possivelmente levado por sentimentos como culpa, arrependimento, remorso, sentimento de injustiça, pena de si mesmo, que são sentimentos que abrem as nossas defesas, nos tornando mais acessíveis aos espíritos obsessores, encontra-se escravizado por aqueles que um dia foram seus escravos. Existem muitos irmãos que passaram pela experiência da escravidão, que ainda hoje estão nessas regiões, movidos por sentimentos de ódio, incapazes de perdoar. Ananias, aparentemente, teve uma vida desequilibrada, voltado à prática do mal, sem ter sentimentos, bons sentimentos em relação ao próximo, sem ter feito algo de bom ou de útil na vida. E os dois ficam um tempo neste local, até que alguma coisa, algum acontecimento retira Ananias de lá. Possivelmente, Ananias foi resgatado e liberto daquela condição. Mesmo que ele tenha passado por uma encarnação expiatória, Tarciso permaneceu na região umbralina quando desencarnou. A razão, o objetivo da expiação, sendo sempre tutelada por um Deus Pai amoroso e bondoso, não é castigar, e sim educar. E Tarciso não aprendeu suas lições, sobretudo de resignação e humildade.
Mesmo em uma situação de privação de liberdade, que era a sua condição de escravizado, ele usou seu livre-arbítrio limitado para escolher a violência. E Tarciso ficou algum tempo no umbral, preso ao monopensamento, pensando obsessivamente em um único aspecto da sua vida, o ódio. E isso o manteve no umbral. Ele não se deu conta de que, enquanto mantinha Ananias como prisioneiro, ele também permanecia aprisionado. E o resgate, a libertação de Ananias, foi o primeiro passo para a libertação do Tarciso. Sem conseguir encontrar aquele que ele considerava seu algoz, ele rompeu aquela esfera mental de ódio, de desejo de vingança e pôde então receber auxílio. Isaura, sem os mesmos débitos e com sentimentos mais aprimorados, já estava em uma condição espiritual melhor, em condições de auxiliar o Tarciso. Nós não sabemos quanto tempo Tarciso permaneceu no umbral, mas pelos fatos históricos foram mais que 140 anos. Lembrando que a passagem do tempo no plano espiritual acontece de uma maneira diferente da que conhecemos aqui, no plano físico. Então foi preciso mais que 140 anos para que Tarciso rompesse a barreira do seu pensamento cíclico, repetitivo, único, e aceitasse o auxílio que veio através de sua amada Isaura. Retornando à primeira colônia espiritual, uma colônia de tratamento, de onde foi trazido até a nossa casa espírita para nos contar a sua história através do trabalho de psicografia. Que Deus ilumine nossos irmãos que estão no plano espiritual, ainda escravizados pelas suas consciências. Que Deus abençoe nossos queridos pretos velhos e nossas queridas pretas velhas que atuam como trabalhadores nas colônias espirituais onde eles se encontram. Que eles sejam bem-sucedidos no trabalho de auxílio a fim de libertá-los dos seus passados de dor e sofrimento. Que Deus abençoe o nosso país, que Ele estenda sua misericórdia sobre nós brasileiros e ajude o nosso sofrido Brasil nesse processo de reajustamento. Que Deus abençoe a nação brasileira. Muito bem, meus irmãos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado e nos ajude a divulgar o conhecimento espírita. Para conhecer outras histórias como esta, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado. Muito obrigada por nos assistirem. Até o nosso próximo vídeo.